Olá, quero saudar inicialmente o Grupo Espírita União e Amor e dizer que é uma honra desenvolver esse trabalho em nome dessa instituição que se mantém de pé há 40 anos. Trabalho na divulgação doutrinária também há mais ou menos esse período, 40 anos. Costumo dizer que sou espírita até a medula. Conheci a doutrina em 1968, aos 19 anos, e dediquei todos esses anos à análise e incorporação dos conceitos libertadores dessa filosofia. Queridos irmãos, o Espiritismo é uma filosofia com base científica e consequência religiosa. Eu penso ser importante a gente compreender a nossa doutrina dos espíritos não como mais uma religião, mas, na verdade, como disse o nosso codificador, um auxiliar da religião, porque a doutrina fortalece os conceitos religiosos, né? O conhecimento da doutrina espírita fortalece, né? A fé, a busca de Deus, a busca de uma vivência religiosa, não é? Então, a consequência religiosa da doutrina dos espíritos, queridos irmãos, advém da moral dessa filosofia. E qual é essa moral? Qual é essa moral, amados irmãos? É a moral do Cristo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade qual seria o modelo moral a ser seguido pela humanidade. E a resposta é: vede Jesus. Veja Jesus. E nessa questão, o Kardec acrescenta o seguinte, vamos abrir aspas aqui para o codificador da doutrina, para o Kardec. Ele diz assim: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Fecha aspas para o nosso codificador. Então vejam, a base da moral cristã é a caridade. E Jesus é o nosso modelo, de acordo com a espiritualidade amiga. Fica claro que a doutrina dos espíritos é uma filosofia de caráter cristão. Somos cristãos, nós espíritas, não é? Somos cristãos e defendemos as bandeiras cristãs. O slogan da filosofia espírita é nascer, viver, morrer, progredir sempre. Esta é a lei. Este é o slogan da filosofia espírita. Então, vamos nascer, vamos viver e vamos morrer. Esta é a nossa realidade. Porém,
o adendo é tantas vezes quantas for necessário para atingirmos o nosso progresso. Nós somos destinados ao progresso. Deus nos criou simples e ignorantes para chegarmos à condição de espírito puro. E qual foi o processo que Deus inventou, né? Que Deus usa para que a gente chegue a esta condição de espírito puro? Irmos galgando o progresso, etapa por etapa, com o nosso próprio esforço. Podemos dizer que nós somos os arquitetos de nós mesmos, né? Nós somos um devir, um vir a ser. A cada dia nós vamos nos construindo para atingirmos a nossa destinação, que é chegar à condição de excelência, espírito elevado, né? Espírito puro. Esta é uma lei de Deus, Deus de misericórdia. O que é misericórdia? Caridade, né? Um pai misericordioso, um pai caridoso, jamais lançaria seus filhos no inferno eterno. O mestre já nos orientou a respeito disso. Ele disse: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Sem o dogma filosófico da doutrina espírita, né? Sem o dogma filosófico da reencarnação que a doutrina espírita nos apresenta, a vida fica sem sentido. O próprio cristianismo fica sem sentido, sem a reencarnação. A reencarnação soluciona uma série de dificuldades sociais. No capítulo 1 do item 36 do livro A Gênese, o Allan Kardec faz a seguinte reflexão. Vamos abrir aspas novamente para o Kardec, né? A reflexão dele, então, lá na Gênese. Com a reencarnação, caem os preconceitos de raça e de casta, de vez que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, patrão ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravatura, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que saliente pela lógica o fato material da reencarnação. Portanto, se a reencarnação fundamenta sobre uma lei da natureza o princípio da fraternidade universal, ela fundamenta sobre a mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, da liberdade. Fecha aspas para o Kardec. Resumindo, a reencarnação é uma lei da natureza e o alicerce dela reencarnação,
é a fraternidade universal, ou seja, a caridade. Por consequência da fraternidade universal, por tabela, vem a igualdade dos direitos sociais. E, por consequência, da liberdade. Vejam que, sob a ótica da reencarnação, fica sem sentido a luta de classes. Essas desavenças horríveis, não é? Com as divisões entre homens e mulheres, entre negros e brancos, entre patrão e empregado, porque são posições que cada qual, em algum momento, vai estar posicionado, vai estar colocado. A reencarnação nos oferece essa liberdade para o progresso, alicerçado no mérito. Quando nós vencemos uma etapa numa determinada posição, pelo nosso mérito, nós mudamos de posição, de uma forma natural. A reencarnação é uma bênção. Podemos ter todas as experiências possíveis e imagináveis dentro da nossa evolução. Vamos vencendo as etapas e vamos mudando de posição. E assim que nos ensinou Jesus, a cada um segundo suas obras. O preguiçoso, ele não pode ganhar tanto quanto o esforçado. Vamos imaginar uma pessoa que fica na boa vida, que não estuda, que não trabalha e que não se desenvolve profissionalmente, financeiramente, não vai poder chorar quando o irmão dele, que é esforçado, competente, dedicado, conseguir um bom emprego, um bom salário, não é? Então, queridos companheiros, é simples assim. A cada um, esta é a lei de Deus, né? Nós podemos observar isso à nossa volta, não é? E percebemos a lógica da vida. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos, né? Daí, entendermos que sem a reencarnação de verdade, a vida fica completamente sem sentido, sem lógica. Tanto é assim que a tese da reencarnação ela é conhecida desde os tempos mais remotos. Encontramos esse conceito entre os povos hindus, os chineses, há mais de 5.000 anos. Entre os judeus, a reencarnação era conhecida com o nome de ressurreição. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 16, Kardec orienta, aspas para ele, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação foi uma das crenças fundamentais dos judeus. E isso foi confirmado por Jesus e os profetas. Então vejam, negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. No Evangelho está registrado a passagem
de um encontro de um doutor da lei chamado Nicodemos com Jesus. Esse doutor da lei procurou Jesus em horas avançadas, porque ele não queria ser visto, né, com o mestre, para perguntar para ele a respeito da maneira como se entraria no reino de Deus. E Jesus responde para ele: em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O Nicodemos fica escandalizado com esta afirmativa de Jesus e diz: como é que pode um homem já adulto, um homem já idoso, entrar no ventre da mãe para poder nascer de novo? E aí Jesus fala para ele: olha, você, doutor da lei, não consegue compreender isso? Mas eu te afirmo, ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então veja que é realmente uma coisa lógica e natural que nós temos que vencer todas as etapas e que em uma única existência nós não conseguiríamos abarcar o tanto que nós temos que aprender. Então é por isso que ele afirma categoricamente, né? Ninguém vai conseguir chegar à perfeição, atingir o reino de Deus, se ele não passar por vidas sucessivas, não é? Num outro momento do Evangelho, no momento da transfiguração, aquele momento em que Jesus resplandece, né, e que tem um encontro, né, com Moisés no Monte Tabor, conversando com os seus discípulos naquele dia, Jesus pergunta para os discípulos, né? Acho que ele estava curioso para saber qual era o bochicho, qual era a conversa, qual era o papo do pessoal a respeito dele, né? E aí ele pergunta: o que dizem os homens a meu respeito? Quem eles acham que eu sou? E os discípulos respondem: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda dizem que é Jeremias ou algum dos profetas, né? Isaías, Ezequiel, Daniel. E ele diz: e vocês? O que acham que eu sou? E Pedro responde: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus elogia ele e diz: abençoado és, Pedro, porque não foi a carne que te disse isso, né? Mas o Espírito, né? Ou seja, você teve uma inspiração, não é? Você teve uma inspiração. Então é interessante a gente pensar que a ideia da reencarnação ela está implícita nessa conversa, né? Ela está colocada nessa conversa. E é isso que a gente tem que pensar, né? Porque quando ele pergunta, né? Quando ele pergunta o que dizem que eu sou, fica claro que existia um conceito ali de volta à matéria. Aqueles profetas que eles citaram eram pessoas que tinham vivido há séculos atrás, não é? E então tinha a conversa no meio do povo. Quem será ele, né? Aquela indagação. Então isso demonstra que este conceito de vinda na matéria era uma coisa comum, porque era uma discussão ali, não é? E o fato dos discípulos também citar todas essas pessoas, fica claro que eles acreditavam que isso
podia acontecer. Nessa mesma conversa, no momento em que eles citam o João Batista, né, quando Jesus se refere a João Batista, ele deixa claro: se querem compreender o que eu digo, João Batista é o Elias que já veio. Ainda ele diz, eles não reconheceram, não sabia que era Elias, fizeram com ele tudo o que eles quiseram. Né? O João Batista foi decapitado, né, nessa encarnação como João Batista. E é interessante a gente analisar essa questão da reencarnação do João Batista e pensar na figura do Elias lá atrás, que o Elias ele mandou decapitar 400 sacerdotes, porque ele tinha vencido a peleja, né? Eles precisariam pôr fogo numa madeira molhada, e ele conseguiu, ele foi o vencedor, e os outros que não conseguiram, ele mandou decapitar para demonstrar que o Deus dele era mais forte, mais poderoso, não é? Então é aquela história, aquilo que a gente planta, não é? O João Batista buscou uma severidade na lei quando ele era Elias, e depois ele também recebeu a mesma coisa da lei, a dureza, né, da lei. É interessante a gente analisar essas questões que estão registradas tanto no Velho Testamento quanto no Novo, né? Mas nessa questão aí do João Batista, fica claro que João Batista era Elias, reencarnado. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, está registrado esta passagem, e é bem interessante a gente buscar compreender bem este momento, não é? Foi confirmado, né, o conceito da reencarnação pelos próprios lábios do nosso Mestre Jesus, quando ele afirma a necessidade de nascer de novo, e quando ele deixa claro que o João Batista era o próprio Elias. É muito direto, né? Ali não tem meias palavras. Fica muito, muito claro essa situação, essa afirmação. No Velho Testamento, os profetas também já levantavam estas questões de retorno à matéria. Isaías diz: os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Ora, ressuscitarão, o termo ressurreição, mas fica claríssimo o conceito da reencarnação, não é? Aqui não está falando de volta no mesmo corpo. Aqui está deixando bem clara a ideia de que as pessoas morrem, mas elas viverão, elas continuam vivas, não é? Que é o que a gente aprende com a doutrina. A gente morre, o corpo acaba, mas a pessoa está viva, viverão. E aqueles que tiraram a vida ressuscitarão, ou seja, retornarão à matéria. Não é? Não tá dizendo nada de mesmo corpo, como se diz por aí, né? No livro de Jó também nós encontramos a seguinte passagem:
Quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Essa é a palavra do Jó, lá no livro. Esperarei, porque a ela voltarei. Dá a ideia, né, de um período, de um tempo. E nós aprendemos com a doutrina dos espíritos, né, que depois da morte física, a pessoa permanece um período para depois retornar. Necessário até um certo preparo para depois a pessoa retornar a um novo corpo, né? Então, lá atrás, no Velho Testamento, nós já encontramos este conceito, né, com o nome de ressurreição. Eu morro, eu espero um pouco e depois eu volto. Claríssima a ideia do retorno, não é? A ressurreição. A pluralidade das existências, queridos companheiros, está embutida na mente, não é, de todos nós seres humanos desde os tempos mais remotos, né? A revelação divina nos traz os conceitos do amor divino, né? Do amor de Deus Pai, desde os primórdios. A lei de Deus é de amor. A ressurreição, a palavra ressurreição para os antigos. A palavra reencarnação, com as explicações atuais, nos mostrando a realidade do mundo invisível. Nós encontramos muitas explicações na obra do André Luiz, por exemplo, psicografia do Chico Xavier, que nos esclarece sobre essa vivência no mundo invisível, sobre o preparo dos espíritos, né, para retornarem à matéria através da reencarnação. Os conceitos vão se esclarecendo, não é, para nós, de acordo com a nossa evolução. Conforme nós vamos tendo maior condição de entendimento, né, nós vamos adquirindo a capacidade de saber a realidade, né? E é assim que a revelação vai acontecendo de acordo com o nosso desenvolvimento, não é? Como disse Jesus, né, que a bênção, né, de Deus, né, a misericórdia de Deus é tão infinita. Ele disse assim: qual é o pai que daria uma serpente ao filho que pede pão? Não é? Então, jamais o inferno, não é? Inferno, jamais. A oportunidade, sempre. Nós vamos sempre ter a oportunidade do recomeço, não é? Por mais que possamos errar, permanecer em situações dificultosas, não é? De rebeldia, muitas vezes, nós sempre teremos a oportunidade de recomeçar. Porque Deus é misericordioso, Deus é amoroso e Ele nos quer perfeitos. Foi para isso que Ele nos criou. Muita paz.